E isso aqui foi uma coisa que, assim, no Brasil de 2022 tudo é possível, né? Ministra do TSE suspende direito de resposta que dava 164 inserções pra Lula em programa do Bolsonaro. Maria Cláudia Buchianeri decidiu agora que o plenário do tribunal deve analisar o caso. Ministro optou por medida após campanha do presidente Jair Bolsonaro ter apresentado recurso. Gente, o TSE, uma ministra do TSE, tinha dado direito de resposta em 164 inserções de 30 segundos. É inserção pra caralho, tá? O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro mentiu tanto nas inserções. Ah, e caso alguém não saiba, tem o programa eleitoral e tem as inserções de 30 segundos no meio da programação normal, né? Essas são as inserções que tinha direito de resposta. E o que é direito de resposta? É quando um candidato entra no programa do outro pra falar. Isso acontece desde... A gente já tem caso disso desde a época da primeira eleição pra presidente televisionada, né? Vocês estão falando que foi 116, eu não chequei, né? Então, assim, é um negócio surreal, né? A ministra Maria Cláudia Buchianeri do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o direito de resposta para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que daria 164 inserções de 30 segundos na propaganda partidária do presidente Jair Bolsonaro. A ministra decidiu agora que o plenário do TSE deve analisar o caso. Aí vocês falaram que isso já foi analisado, né? Você acha que se eu clicar aqui em eleições eu consigo ver? Aqui, ó. TSE concede 24 inserções como direito de resposta para Lula na propaganda eleitoral do Bolsonaro. Decisão corresponde a 116 vezes veiculações dos direitos de resposta. Cada inserção corresponde à exibição em 5 canais de TV aberta. Ministros entenderam que a propaganda de Bolsonaro usou fatos sabidamente inverídicos contra Lula. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade conceder 24 inserções para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na propaganda eleitoral. Deixa eu ver se tem o teor aqui. Aqui, ó. A campanha de Lula reclamou no TSE de propagandas em que a campanha de Bolsonaro dizia que o petista foi o candidato mais votado em presídios e por isso teria ligação com crime organizado. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou Bolsonaro, não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família que está em perigo. Cuidado em quem você vai votar. Se eu não me engano, teve uma outra propaganda dizendo que o PT pediu a soltura das pessoas que sequestraram o Abílio Diniz lá em 89, gente. Pra vocês terem uma ideia do nível, sabe? E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado por que os bandidos gostam tanto do Lula. Então, assim, ressuscitaram essa porra de que o Lula tem algum vínculo com as pessoas que sequestraram o Abílio Diniz em 89 e teve isso de novo, sabe? Os caras tiveram que cavucar mentira lá no inferno. Só que aí, vamos falar sobre isso, né? Pra além da inserção. Vídeo de Bolsonaro é racista, equivocado e covarde, diz advogado da pastoral carcerária. Percentual de presos com direito a voto é mínimo. A abordagem estimula o preconceito contra vulneráveis. Carolina Oliveira, no Brasil de Fato.
A Pastoral Carcerária Nacional apresentou nesta quinta-feira uma representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro pela veiculação de uma propaganda que diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o mais votado nos presídios do país, associando o petista a um cenário de violência. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e presídios, diz a apresentadora do programa eleitoral do atual mandatário. Eu não sei porque a apresentadora tem a voz do Bolsonaro, mas agora ela tem. Mayra Balan, advogada da Pastoral Carcerária Nacional, afirma que a propaganda eleitoral é apenas uma representação de como funciona o governo Bolsonaro em relação à população carcerária. A advogada lembrou da relação do presidente à morte de 4 detentos que estavam sendo transportados de Altamira para Belém, no Pará, em julho de 19. Pessoal, problemas acontecem, está certo? Disse o mandatário quando questionado sobre as mortes. O governo Bolsonaro faz e deixa morrer as pessoas presas. Ele entende como se não fossem vidas dignas, dignas de luto, dignas de perdão. Dentro de todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro, houve uma negação do direito das pessoas presas. Essas propagandas só mostram quanto as pessoas presas são vistas como pessoas indignas. Ele se diz cristão, mas vê uma parcela da população como indigna de qualquer direito. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Hoje, o Brasil tem cerca de 404 mil presos provisórios, mas apenas 3,20%, ou seja, 12.963 deles, estão com a situação eleitoral regularizada. Desses, não há dados oficiais de quantos efetivamente votaram. Esse direito já é tão negado que atacá-lo é uma covardia. As pessoas presas têm esse direito e isso não pode ser usado como propaganda negativa. Gente, preso não vota no Brasil. É só preso provisório e só 12.963 presos provisórios no Brasil inteiro votam. Esse número é irrelevante. Mas enfim, vocês sabem que é tática do Bolsonaro e do bolsonarismo como um todo associar não só o PT, mas todo e qualquer movimento social e todo e qualquer partido de esquerda com o crime organizado, falando que são defensores de bandido, falando que tem ligação com o PCC, que é uma coisa que eles nunca conseguiram provar, mas eles insistem pra caramba. E assim, o estrago já tá feito. O estrago já tá feito, tá? O pânico moral já tá feito. E é isso, vale tudo. Não é à toa que o direito de resposta foi tão maciço. Porque assim, a campanha do Bolsonaro não tem nenhum escrúpulo com a mentira. Crime ocorre, nada acontece, farofa no colo, sabe? E aí lembrando, gente, que as pessoas que votam no Bolsonaro acham que estão do lado certo da história, tá? Essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Essa revolta de que as pessoas que votam no Bolsonaro são pessoas más, imorais, vis, é uma resposta natural, mas a gente não pode esquecer que as pessoas que votam no Bolsonaro acham de verdade que estão do lado certo. Acham de verdade que estão do lado ético. Então, a gente não pode negligenciar o fato de que a maneira como algumas pessoas enxergam quem vota no Bolsonaro como imoral, quem vota no Bolsonaro enxerga quem vota no Lula da mesma maneira. Então, vocês entendem como a questão é complicada? Só que, novamente, a democracia burguesa é uma falácia. Tudo isso é feito para que nós não tenhamos chance. Por isso que a gente reitera que não existe possibilidade fora do trabalho de massas. E PCC só se for o Partido Comunista Cubano, né? Não é lavagem cerebral, é propaganda mesmo. É assim que a propaganda funciona. E o ódio visceral que quem vota no Bolsonaro, principalmente os bolsonaristas mais ferrenhos, tem por quem votou no Lula, é um ódio moral e moralizante. Porque eles acreditam piamente no vínculo com crime organizado, com Farc, com tráfico, com invasão de terra. Esse pânico moral cola e colou muito, sabe? Porque esse tipo de desinformação tem a liberdade pra correr solta. E aí, continuando, né? Continuando nessa toada. Na folha aqui, Matheus Vargas. TSE amplia poder na reta final da eleição e reduz prazo para exclusão de fake news. Gente, vocês ouviram falar de censura do TSE esses últimos dias? É por conta disso aqui que aconteceu. Então vamos ler, depois a gente comenta. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira uma resolução para endurecer a atuação contra fake news nas redes sociais. O teor da norma foi revelado pela Folha um dia antes. Por unanimidade, os ministros decidiram proibir a propaganda eleitoral paga na internet, como anúncios, monetização e impulsionamento de conteúdo, no período que começa 48 horas antes do dia da votação e se encerra 24 horas depois do segundo turno. Esse tipo de propaganda deve ser removido de forma imediata pelas redes, sob risco de multa de R$100 mil a R$150 mil por hora de descumprimento de decisões. Além disso, uma nova regra também foi criada para dificultar que se espalhem conteúdos considerados fraudulentos ou ofensivos pelo plenário da Corte.
A resolução foi proposta pelo Xandão de Moraes, que amplia os próprios poderes com o texto. Ele poderá, entre outros pontos, determinar a suspensão do acesso aos serviços de uma plataforma que descumprir decisões da corte. A resolução também derrubou de no mínimo 24 horas para até 2 horas o prazo para as redes sociais retirarem as notícias falsas após decisões do tribunal. Esse prazo será ainda menor, de 1 hora entre 48 horas antes da votação. Aí, gente, quem que tá esperneando com isso? Quem que tá tirando a calça pela cabeça com isso? E eu quero que vocês adivinhem quem tá puto com isso. Porque quem ficaria puto... Aliás, qual emissora ficaria puta com uma lei que recrudesce o controle de fake news? O que o TSE decidiu sobre a Jovem Pan é censura ou combate a fake news? A Jovem Pan é a nossa Fox News pra chamar de brasileira, né? E é lógico que a primeira que ia ser punida com isso é a que mais propaga fake news de longe. E é lógico que eles iam ser os primeiros também a falar em censura. Rafael Neves e Herculano Barreto Filho na UOL. Advogados ouvidos pela UOL Notícias divergem sobre as decisões do TSE da última terça-feira que proibiram os comentaristas da emissora Jovem Pan de falar sobre a situação judicial do ex-presidente Lula. Especialistas em direito constitucional dizem considerar que houve uma censura prévia prejudicial à democracia. Por outro lado, juristas de direito eleitoral dizem que a liberdade de imprensa foi preservada, já que a legislação prevê que candidatos não podem ser tratados de forma desigual por empresas com concessão pública, como é o caso da Jovem Pan, que além do canal na TV e a cabo e no YouTube tem sua origem no rádio. A coligação de Lula pediu ao TSE que a Jovem Pan fosse obrigada a dar direito de resposta sobre a situação judicial do petista. Nos comentários exibidos em programas de 29 a 31 de agosto, os jornalistas afirmaram que o petista não foi inocentado e sim descondenado pelo STF nos processos aos quais respondia. A corte que julgou o caso na última terça não apenas concedeu os direitos de resposta, como determinou que a emissora e seus comentaristas se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados na representação. Ou seja, a situação dos processos do Lula. A decisão foi tomada a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, que acabou aprovado por 4-3. Então eles estão esperneando, porque eles não podem mais falar sobre a situação judicial do Lula, né? O chororô começou o cry, né? Vigiar e punir. Só que eu tava navegando pelo meu TikTok e eu vi isso aqui, ó. Ele fica andando em volta mesmo assim? É normal isso daí? Tá bom. Você pode fazer o seu trabalho? Okay. Faz o seu trabalho e não... Tá bom. Existe aqui existe um debate sobre valores cristãos nessa eleição. Tudo tá muito dividido, tudo tá muito polarizado. As coisas, elas... eu falei aqui sobre liberdade de expressão. Tem um candidato... Foi que eu fiz, que a gente não sabe, né? Exato. E agora tá num nível super interessante, que é assim... Primeiro eles me jogaram no primeiro inquérito das fake news. Aí saiu o segundo inquérito... e aí era a investigada, que era o inquérito dos atos antidemocráticos, aí era a investigada do... Eu raramente escuto rádio ou TV, eu assisto vocês sempre fazendo comida, que faz bem pra dar uma desestressada, mas eu assisto no meu celular. Uhum. Então, você consegue ser mais efetivo, e isso desperta um ciúme, porque você perde. Elas têm as normas delas, só que não são claras. Pra mim, você tem todo o direito de fazer uma empresa assim, ó. Funciona assim. Quem quiser, participa do serviço. Mas aí eles mudam, Sami. Então, eles mudam. Mas o problema tá na falta da... Ele fica andando... É fake que o TSE tenha funcionário na Jovem Pan para fiscalizar o trabalho de jornalistas. Vídeo que circula nas redes sociais mostra trecho de gravação de um programa da rádio. Narrador diz que homem presente na gravação é um funcionário do TSE, o que não é verdade. Então sabe o que vocês vão fazer? Porque isso apareceu na minha timeline. Vocês vão denunciar isso aqui por desinformação. É isso que vocês vão fazer agora, tá? Porque isso aqui é perigoso pra caralho. Circula nas redes sociais um vídeo de gravação de um programa da Rádio Jovem Pan. O locutor do vídeo, que grava o programa pela tela do computador, não é o vídeo que eu achei, com a transmissão da atração, afirma que o homem que aparece andando durante a gravação é um funcionário do TSE e que a rádio está sendo censurada. Gente, vocês acham isso verossímil? Vocês acham que o TSE ia mandar um cara pra ficar olhando? Olhando pra quê? O que ele ia estar olhando? No vídeo, um homem caminha por entre os comentaristas do programa Pânico. O locutor diz, ao vivo, o cara do TSE fica rondando a Jovem Pan, ao vivo, isso, blá, blá, blá. Não é o vídeo que eu achei, já deve ter caído isso aqui. O vídeo começou a circular depois que uma decisão do TSE que determinou que isso aqui a gente já leu. Tá, isso aqui a gente já leu.
Enfim, depois a Jovem Pan falou, era só uma piada, era uma crítica, era um protesto. Não, é mentira mesmo, tá? Isso aqui é só mentira. Isso aqui é só fake, tá? Então assim, se apareceu na minha timeline, apareceu na timeline de outras pessoas, e deve ter alguém que caiu nessa mentira achando que o TSE enviou um funcionário pra ficar olhando as pessoas ao vivo, porque isso é muito verossímil, sabe? E, lá vem mais. Folha, Marcelo Rocha. Aras vai ao Supremo Tribunal Federal contra a resolução que ampliou poderes do TSE para combater fake news. Obviamente. O Procurador-Geral da República, o Engavetador-Geral da República, Augusto Aras, contestou nesta sexta-feira, junto ao STF, trechos da resolução que ampliou os poderes do TSE. No pedido feito por intermédio de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Aras apontou que artigos da legislação violam princípios constitucionais, como liberdade de expressão, além de prerrogativas do Ministério Público Eleitoral. O Procurador-Geral usou o termo censura. O antídoto para a desinformação é mais informação. Ah, puta que pariu, né, velho? Gente, o antídoto para a desinformação é mais informação? Pelo amor de Deus, né, gente? O que é mais fácil? Impedir que uma mentira circule ou desmentir algo? Demora 1 segundo pra contar uma mentira e 1 hora pra desmentir. Isso aqui, enfim, né? Mas como diz o Bolsonaro, confesso ao Aras que foi amor à primeira vista, né? E dá pra ver o porquê. A democracia se faz com a participação ativa dos cidadãos, sobretudo nos espaços de diálogo, sendo induvidoso que a internet revela-se hoje como espaço dos mais acessíveis para a manifestação do pensamento. Tá, os cidadãos, né? O programa de TV é uma rádio com concessão pública, né? Os cidadãos. E a responsabilidade social foi pro caralho, né? Enfim, obviamente que os bolsonaristas ferrenhos, aliados do Bolsonaro, estão todos putos, sabe? E é isso. Não tem mais muito o que falar a respeito disso. Só denunciem fake news quando vocês verem.